mas sofrerão terrivelmente, porque serão perseguidos, e será dado poder ao anticristo para perseguir os santos e vencê-los, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Eles estão convidando para viverem os prazeres, para desfrutar a vida, para poder não ser tão radical nos seus maus caminhos. Estavam fazendo as vontades da carne, dos pensamentos. O smartphone está na internet. Acontece algum problema na internet, nós não temos acesso a ela, e as pessoas não terão acesso à Bíblia. Todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que presença maravilhosa de Deus. Aleluia. Que presença. Que presença. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Quero parabenizar a nossa juventude. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Deus. abençoe o congresso, no nome do Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus e agradecer pelo convite. O presidente Josiel deve estar se tocando ali depois do teatro. Naomi, Deus abençoe. Arissa, Hugo, Cainã, Samuel, Israel e Micael. Toda a família do presidente Josiel, Deus abençoe Naomi, em nome de Jesus. Pelo trabalho que vocês realizam, servindo ao Senhor neste lugar. Deus abençoe. Evangelista aqui, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Kyoshi Obara, uma alegria reencontrada. Que Deus abençoe. Irmã Cássia, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus, que alegria, toda essa juventude linda, né, irmãos? Que bênção. Meu Deus do céu. Cada louvor que toca o coração de Deus, que toca o coração da gente. Meu Deus do céu, que maravilha! Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e versículo de número 34. Esse texto já foi lido hoje, mas eu gostaria de novamente fazer a leitura. E mesmo sentado como todos se encontram, Lucas capítulo 21, versículo 34. Assim está escrito na palavra do Senhor: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Você pode fechar os seus olhos por um instante para nós orarmos? Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estes momentos tão maravilhosos, que estamos louvando ao Senhor e o Senhor está ministrando ao nosso coração. E destes minutos que dispomos para compartilhar pela Tua Palavra, te suplicamos que o Teu Espírito continue a falar em cada coração e que o Senhor realize uma mudança permanente, duradoura, que glorifique o Teu santo nome, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e nós te agradecemos
pelo privilégio de estarmos aqui, pela alegria, Senhor, de cantar os teus louvores. No nome do teu Filho Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, debaixo dessa presença tão maravilhosa do Espírito Santo, o subtema é vigiai, pois, em todo tempo, que foi escolhido pela nossa juventude. Nós já ouvimos nessa noite que o retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja, ele pode acontecer a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora quando este acontecimento se concretizará. Mas no versículo 33, do mesmo capítulo, Jesus, ele diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que Jesus, ele disse, se realizará. E no versículo de número 34, Jesus, ele dá um importante aviso para os seus discípulos: acautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, não permitam que as preocupações desta vida, ou os prazeres efêmeros do mundo, as tentações, os distraiam, nem os afastem da verdade, em especial a verdade de que Jesus, ele voltará uma segunda vez. Hoje nós vivemos em uma sociedade hedonista, que prega todo o tempo aos nossos ouvidos que o que realmente importa na vida é o prazer pelo prazer. Essa é a mensagem que nós ouvimos nas mídias sociais, nos meios de comunicação. Pessoas, amigos da fábrica, das escolas, nas universidades. Viva a vida. Desfrute dos prazeres. Isso não é nada mais do que o hedonismo. A busca desenfreada pelo prazer. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para ler um texto. Eu vou ler alguns textos da Bíblia nessa noite. Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38, versículo 1. Assim está escrito na palavra de Deus: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur e Jucal, filho de Selamias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como um despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com corda. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Este texto está nos mostrando que os príncipes e a nação
chamam Jeremias de traidor, porque ele entrega uma mensagem em nome do Senhor. Mas aquela mensagem não era exatamente aquilo que a nação queria ouvir. Não era o que as pessoas queriam ouvir. Então eles chegam a uma conclusão: vamos tirar a vida de Jeremias. Vamos matar Jeremias. Porque ele seria como um estraga-prazeres. Todos estavam vivendo de forma dissoluta nos seus maus caminhos. Estavam fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, vivendo todos desenfreadamente. Mas porque Jeremias traz uma mensagem da parte de Deus, os chamando a uma mudança de vida, porque algo muito grande estava para acontecer. Um julgamento estava por vir, mas eles estavam tão envolvidos nos seus prazeres efêmeros, eles estavam tão consumidos pela forma de vida que viviam, que eles rejeitam as palavras que Deus estava falando através de Jeremias. E quantas vezes essa mesma história, ela se repete nos nossos dias? Vivemos no meio de uma sociedade hedonista, onde as pessoas que estão à nossa volta, na faculdade, na escola, no trabalho, eles estão convidando para viverem os prazeres, para desfrutar a vida, e convidam e chamam. Mas quando você, jovem, tem este posicionamento de Jeremias, você é considerado um estraga-prazer. Você é uma pessoa não bem-vinda. E eles queriam silenciar a voz de Jeremias. Então eles planejam matá-lo. E quantas vezes isso acontece com você? Por causa da sua fé, por causa da sua relação com Jesus, por causa do seu posicionamento, você é taxado de tantas coisas. E às vezes, nós até permitimos que as pessoas que nos taxam de tantas coisas afetem o nosso coração. E começamos a pensar em fazer concessões para poder não ser tão radical e agradar aqueles que estão à nossa volta. Porque afinal de contas são os colegas da escola, afinal de contas são os amigos do trabalho, afinal de contas são os amigos de infância, e nós não queremos desagradá-los, porque corremos o risco de ficar sozinhos. Então é uma pressão tão grande que às vezes começamos a negociar os nossos valores. Eles se apresentam como os verdadeiros amigos, aqueles que querem o seu bem, que você precisa se divertir, que você precisa curtir a vida. Olhe para o mundo, estão todas as pessoas se divertindo, estão todos indo para tantos lugares, para alegrar e satisfazer os desejos da sua carne. E aí você olha para essa multidão inumerável que está indo em busca dos prazeres da vida, e vem um pensamento: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu posso fazer uma concessão? Será que eu posso abrir uma exceção e experimentar só um pouquinho daquilo que eles estão me oferecendo, para que eu não fique sozinho? Essa foi a mesma experiência que passou Jeremias. Foi a mesma situação. Eles o chamaram de traidor. Eles queriam matar Jeremias, porque ele era uma voz profética. Ele era um instrumento de Deus no meio daquele caos. Deus estava falando através da vida de
Jeremias, por isso queriam de todas as formas silenciá-lo. E todos que estavam à sua volta, no capítulo 28 de Jeremias, por gentileza, capítulo 28, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, o ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Ou seja, Ananias, ele traz uma mensagem para uma sociedade hedonista, que vivia em função de satisfazer os prazeres da carne. E Jeremias trazia uma outra mensagem. E a mensagem era que a nação deveria se arrepender. Porque se não houvesse arrependimento, haveria espada, haveria fome e haveria morte. Eles seriam levados para o cativeiro e ficariam 70 anos longe da sua terra. Mas levanta no meio daquela sociedade uma pessoa, Ananias, e ele fala exatamente aquilo que a sociedade queria ouvir. Não haverá julgamento de Deus. Deus não nos julgará. Nada vai acontecer. Jeremias é um falso profeta. Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Não serão 70 anos, serão apenas 2 anos. E tudo voltará ao normal, exatamente como era. E não é o que acontece. Você anuncia, Jesus está voltando. E alguém que se intitula um profeta, mas um falso profeta, diz: não, Jesus ainda não vai voltar. Você ainda pode continuar a viver o seu estilo de vida da forma que você está vivendo, querendo cauterizar a nossa consciência. E este povo, eles não se prepararam para um julgamento que estava chegando. E aqui no texto do nosso congresso, Lucas, capítulo 21, e versículo 33. Todas as palavras que Jesus, ele falou, elas vão se cumprir. No versículo 34, Jesus ele fala para os discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado pelos prazeres efêmeros da vida, e nem que o vosso coração ele seja tomado de tal forma pelas preocupações da vida, e aquele dia venha sobre vós como um laço. E no versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua volta, ela acontecerá inesperadamente. Jesus, ele virá para arrebatar a sua igreja, como num abrir e num fechar de olhos. Não haverá tempo para arrependimento
de última hora. Este é o tempo que Deus está dando a cada um de nós para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para o Senhor. Aleluia. Só que quando você sai para o seu ambiente com esta mensagem enraizada no seu coração, você será pressionado a viver como estão vivendo as pessoas que não conhecem Jesus. Mas Jesus estava falando neste texto que a sua vinda será inesperadamente. Não vai dar tempo para o arrependimento de última hora. E a nossa vida, ela deverá ser vivida à luz da chegada do fim. Aleluia. Glória a Deus. É assim que nós devemos viver a nossa vida, conscientes de que um dia Deus, Ele irá julgar os homens. Mas o mundo e a sociedade hedonista, eles dizem: come, bebe, folga, viva e satisfaça todos os desejos do seu coração, que nada vai acontecer. Mas no texto, Jesus ele está dizendo, no versículo 35, e aquele dia, não venha sobre vós de improviso, pois aquele dia, ele vai vir sobre toda a face da terra. Aleluia. Quando nós lemos o livro de Êxodo, a morte dos primogênitos, aquele grito de que havia morte do primogênito era só na terra do Egito. Quando nós olhamos para o século XIX, da Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição nazista aos judeus era algo concentrado em algumas localidades. Mas Jesus ele está advertindo os seus discípulos a não viverem dissolutamente, porque vai acontecer algo muito grande na história humana. E ele não queria que os seus discípulos eles fossem pegos de surpresa, porque esse dia que Jesus ele faz menção, ele vai chegar. Aleluia. Esse dia ele vai vir. Não acreditavam no que Jeremias estava pregando. Não haveria cativeiro, não haveria destruição, não haveria morticínio. Mas o tempo passou, o cativeiro chegou, a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus, passará a terra, mas as palavras do Senhor Jesus, elas não vão te passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. E como será esse dia que Jesus ele está falando? Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Vejam o texto que tem que suceder. Essas coisas, elas terão que acontecer. Quais coisas são essas? Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo de número 21. Nesse dia, que nós não devemos ser pegos de surpresa. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo, haverá grande tribulação. Espírito Santo. Aleluia. O avivamento, uma das definições, não é o estourar a tampa da panela. O avivamento é romper o fundo da panela. É Deus quebrantar o nosso coração. Aleluia. Enquanto aqueles que nos rodeiam
com seus olhos cegados pelo príncipe da potestade do ar, te convida para os prazeres da vida, a bebida, as drogas, a prostituição, a curtição. Não dê crédito nas palavras do Senhor. Jesus estava falando para os discípulos que aquele dia, após o arrebatamento da igreja, que quando vai dar início a um período qual nunca houve sobre a face da terra, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca jamais haverá. E Jesus, ele falou em Lucas que estas coisas elas acontecerão um dia como nunca houve outro semelhante sobre a terra, e nunca mais haverá. Abra comigo em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ver como será esse dia. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Mas nós temos a certeza que Jesus vai voltar. Oh, aleluia! E você que entrou aqui nessa noite, entregue a sua vida para Jesus. Você que está desanimado, peça para que Jesus renove as suas forças. Oh, glória a Deus! Acredite ou não, esta palavra, ela vai se cumprir. Bendito é teu Essas nome, coisas, Jesus. elas vão suceder sobre a terra, e não haverá um único homem que aqui estiver que vai escapar. Não haverá como fugir. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi, então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor, e para vencer. Esse cavaleiro, esse cavalo branco, ele simboliza o anticristo, a falsa paz que haverá após o arrebatamento da igreja, que se levantará um super líder mundial, que vai promover a paz no Oriente Médio, a aliança de Israel e a paz tão desejada. A falsa paz vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E aqueles que aqui estiverem, que Deus tenha misericórdia. Aqueles que aqui estiverem, que o Senhor Jesus Cristo tenha compaixão. E você que está aqui nesta noite, entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se de todo o seu coração e receba, conheça Jesus nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 3. O segundo selo foi aberto. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho, ele representa a guerra mundial. Esse cavalo e esse cavaleiro, ele não mata ninguém, mas foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros. E aqui no texto original, não é uma morte comum, é uma morte das mais violentas e bárbaras possíveis, como fruto de guerra. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo se manifesta, a falsa paz. Ele não consegue manter a paz, ele revela quem ele é, através da guerra. Os homens se matarão,
Nós estamos ouvindo, pesquise como que as nações, elas estão se armando belicamente, investindo bilhões de dólares em armamentos nucleares. Porque tudo isso é um prenúncio de que o arrebatamento está chegando. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir sobre a terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O terceiro selo, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, esse terceiro selo, o terceiro cavaleiro da cor preta, representa, simboliza a fome que haverá sobre toda a terra. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 13, a marca da besta que muitos aceitarão, se não aceitarem não poderão comprar, não poderão vender. O cavalo branco, falsa paz. O cavalo que vem seguindo o vermelho, guerra. E depois da guerra, olha a devastação. Não há agricultura, não há plantação. Só haverá fome por todos os lados. Continuando o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra. Cerca de quantos bilhões de habitantes tem o planeta hoje? Aproximadamente 7 bilhões, 8 bilhões. E esse cavalo, um cavalo amarelo, que estava sendo seguido pelo inferno, foi-lhe permitido que matasse a 4ª parte da terra. Cerca de quantas pessoas morrerão? Se tem cerca de 8 bilhões, a 4ª parte, quantos bilhões de pessoas morrerão? Cerca de 2 bilhões de pessoas morrerão. Porque o dia que Jesus estava falando, que não vos pegue de sobreaviso, despreparados, é o dia da ira do Senhor. Hoje é o dia da graça, que Ele oferece, através de Jesus, a salvação para todas as pessoas. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para morar no céu. Aleluia, Você só precisa receber Jesus. Ele te transforma, Ele te limpa, Ele te purifica. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Cerca de 2 bilhões de pessoas serão dizimadas. O 5º selo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Nesse dia do Senhor, haverá pessoas que crerão em Jesus, que receberão a salvação em meio à grande tribulação, mas sofrerão terrivelmente, porque serão perseguidos, e será dado poder ao anticristo para perseguir os santos e vencê-los. Hoje nós olhamos e falamos: está muito difícil ser crente. Irmão, se encha do Espírito Aleluia! Santo. Se encha Aleluia, do Espírito Santo de Deus. Jesus. Aleluia. Renove a sua fé, a sua confiança no Senhor. Ouça a palavra de Deus, não como Judá. Ouça a palavra de Deus com fome e sede, dizendo: Jesus, eu quero ir morar no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. O 6º selo, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra
como uma figueira quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes fugiram. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. O que o Senhor está ministrando, que Jesus falou para os discípulos, eles não se entregarem aos prazeres da vida e nem viverem preocupados, para que esse dia do arrebatamento não os pegue despreparado, porque após o arrebatamento da igreja, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Bendito é o teu nome, Apocalipse Jesus. capítulo 8, por gentileza. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Se nós pensamos que isso é tudo, não. Oh, Espírito Santo. Nós devemos viver com consciência de que um dia nós iremos prestar conta a Deus. Aleluia! Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, ouviu o silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 taças prepararam-se para a tocar. Se nós tivemos agora há pouco a abertura dos 7 selos, agora começa a abertura das 7 trombetas. Se nós imaginamos que a situação já estava difícil, agora ela vai se agravar muito mais. A primeira trombeta no versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de misturada com sangue, e foram atiradas à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Se já vínhamos enfrentando guerra e fome, e o juízo de Deus continua vindo sobre a terra, e a 1/3 parte da vegetação do planeta será destruído, e ninguém compra, ninguém vende, se não tiver o sinal da besta, ou na mão ou na testa. Dizem os estudiosos que Adolf Hitler é a ponta da unha do dedinho menor do anticristo, que será a personificação de Satanás. Que esta noite o Espírito Santo renove as suas forças, que Deus te encha do poder da sua glória, aleluia, para que você e eu permaneçamos firmes na presença de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A segunda trombeta, eu já estou encerrando, preciso só ler alguns textos. Tu és santo, A segunda poderoso e trombeta. fiel, Jesus. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. E Jesus disse, irmãos, jovens, todas estas coisas
elas hão de acontecer. Elas têm que acontecer. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Nós não podemos Jesus. levar as coisas de Deus de qualquer forma. Aleluia. Nós temos que assumir um compromisso sério com Jesus. Entregar a nossa vida ao Senhor e servir a Deus de todo o nosso coração. Alguém pode dizer amém? Amém. A terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma terça parte sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. As águas tornaram-se foram envenenadas. A água potável foi envenenada, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A água foi contaminada. A terça parte da criação que havia no mar, ela foi extinta, ela morreu. Agora aqui, a água potável, ela será contaminada. E estão dizendo que haverá falta de água no mundo em breve. E é uma necessidade básica do ser humano, a água. Meus irmãos, olha para aquilo que está por acontecer diante dos nossos olhos. Jesus, ele disse que a iniquidade se multiplica, o amor se esfria de quase todos. Mas é um tempo que Deus está chamando a sua igreja para voltar ao seu altar. Aleluia, Para fazermos uma aliança Jesus. com Jesus. Aleluia. Lá na sua Bendito é o teu fábrica, nome, na sua Jesus. escola, na universidade onde você está, você representar Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A quinta trombeta, a quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferindo a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e na sua terça parte não brilhasse. Ou seja, densas trevas sobre a terra, tanto de dia como de noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos anjos, dos três anjos, que ainda tem de tocar. Quando alguém chega e fala para nós a respeito de arrependimento, de mudança de vida, alguém que nos ama de verdade, é porque essa pessoa não quer que a gente se perca, não quer que a gente viva longe do Senhor. Porque se hoje, gente, tem pessoas que não estão resistindo os prazeres efêmeros do mundo e as preocupações da vida, estão se distanciando do Senhor, imagina quando chegar esse dia que não haverá Bíblia. Você pode ver, a maioria das pessoas hoje é no smartphone. O smartphone está na internet. Acontece algum problema na internet, nós não temos acesso a ela, e as pessoas não terão acesso à Bíblia. Uma plataforma está sendo montada, já está montada, para a manifestação do anticristo. E Paulo diz aos irmãos de Éfeso: pelo que desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. O céu está bradando, Jesus está voltando. Não é tempo de nós estarmos dormentes, é tempo de nós despertarmos. Aleluia, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Olha o que diz aqui. Ai, 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 os que moram na terra. Eu já disse algumas vezes, quando meu pai, que hoje está no Senhor, ele dizia: ai, 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 se eu te pego. Ai, ai, ai. Os ali já teriam a base, sem chance, não tinha escapatória. Não tinha jeito, não tinha conversa, era peso. Agora aqui o anjo está dizendo:
Ai, ai, ai. E nós queremos satisfazer aqueles que estão à nossa volta, que os seus olhos estão cegados pelas verdades eternas, e essas coisas vão acontecer, e aquela pressão para que você e eu venhamos ceder e viver como todos os outros estão vivendo, mas o Senhor te chamou, te escolheu para você viver de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E os estudiosos dizem que é a queda de Satanás. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saindo do poço, escureceram o sol e o ar. Os estudiosos dizem que aqui são uma invasão demoníaca. Eles estão nas regiões celestiais, mas aqui a terra será invadida por demônios, principados, potestades. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Que Deus tenha misericórdia nesta noite das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Oh, glória a Deus. Jeremias, por causa das suas profecias, odiaram João Batista por causa da sua mensagem. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para resistirmos às pressões que hão de vir e permanecermos de pé na presença do Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Eu te encontro crente nessa noite, e em nome do Senhor Jesus Cristo, daqui 3 anos, se Jesus não voltar, eu te encontrarei crente na pessoa de Jesus. Aleluia. Aleluia, se Jesus não voltar, Jesus. daqui 20 anos, você será crente na pessoa de Jesus. Continuará sendo glória a obreiro, Deus. continuará sendo pastor, pregador, um crente em chamas da presença de Deus. Aleluia. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Capítulo 15. As 7 taças da ira de Deus. Fizemos a leitura dos 7 selos. Fizemos a leitura de 6 trombetas, a 7ª trombeta. Ela está no capítulo 11, quando ela é tocada e a submissão ao Senhor. Capítulo 15 fala dos 7 flagelos, os últimos flagelos de Deus sobre a humanidade. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Versículo 2. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e te adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro resplandecente,
e cingido ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Na sua mão, na Jesus. sua testa, poderão comprar e negociar. Mas aqui no capítulo 16, começa o juízo de Deus sobre aqueles que são adoradores da besta. Versículo 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Versículo 4: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então viu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eres o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaste sangue de santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvindo o altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto flagelo: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre os flagelos, e não se arrependeram para que lhe dessem glória. Versículo 10: o quinto flagelo: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. O sexto flagelo: derramou o sexto a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se lhe preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Versículo 17: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono de Deus, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Irmãos, jovens, igreja do Senhor Jesus, aí a gente olha para o nosso texto, capítulo 21. Aleluia, Jesus. E versículo 35: pois há de sobrevir todas essas coisas que eu fiz a leitura, sobre os que vivem sobre a face da terra. E aí no versículo 36: vigiai, pois em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que acontecer. Vigiar e orar é a única possibilidade de nós escaparmos de todas essas coisas que vão acontecer no mundo. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Como que está o seu coração nesta noite? Como que está a sua vida?
Essa é uma noite de tudo que nós vimos e ouvimos, para nós nos voltarmos para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós fazemos uma aliança com Jesus. Uma noite para nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Salvador. Essa é uma noite para voltar para Jesus. Essa é uma noite para nós nos entregarmos totalmente aos braços do Senhor. Oh, glória a Essa é uma Deus. noite para nós nos enchermos do Espírito Santo Aleluia. e permanecermos firmes até o fim. Jesus. Aleluia! Eu queria fazer uma pergunta. Alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Oh, glória a Deus. Aleluia, Alguém entre nós Jesus. gostaria de receber Jesus como seu único Senhor e seu suficiente Salvador? Bendito Alguém é o entre teu nós nome, que quer voltar para Jesus essa Jesus. noite? Por algum motivo, você se distanciou dos caminhos do Senhor. As lutas, as provas, as dificuldades. Mas nessa noite o Senhor está te chamando. Vamos nos colocar em pé, por favor. Senhor Jesus, Aleluia, a tua palavra diz que nos últimos dias haverá comichão dos ouvidos e se recusarão a ouvir essa doutrina da tua palavra. Cercar-se de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Mas nesta noite aplica o sangue de Jesus nos nossos ouvidos, para não darmos de ombro a tua palavra, para que a história não se repita nas nossas vidas, que já aconteceu, Pai, no passado. Jesus! Jesus! Dilata nosso coração, dá-nos fome e sede da tua presença, que a nossa alma anseie por ti, anele por ti, jovens cheios do teu Espírito, Senhor. é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Top 10. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.